Capítulo 19 do livro de Lucas vai falar assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe de publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo ele essas coisas, prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 libras e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Porém, seus concidadãos aborreciam-no e enviaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua libra rendeu 10 libras. E ele disse: Bem está, servo bom, porque no pouco foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua libra rendeu 5 libras. E também a este disse: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua libra que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a libra, e dai ao que tem 10 libras. E eles lhe disseram: Senhor, ele tem 10 libras. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e Betânia, ao monte que se chama das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrarem, achareis preso um jumentinho em quem nenhum homem ainda montou. Desatai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor necessita. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles disseram: Porque o Senhor o necessita. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre ele o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz
por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então alguns dos fariseus de entre a multidão lhe disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo lhes disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo ele a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de fazer, porque todo o povo se achegava a ele ouvindo. O capítulo 19 de Lucas vai falar sobre a propriedade que Jesus tem no mundo espiritual. O capítulo começa falando sobre Zaqueu. E essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. Quando nós conseguimos enxergar o mistério que tem dentro desse texto, nós entendemos que estava tudo preparado. Aquele cenário foi preparado por Deus para que Zaqueu pudesse voltar ao caminho. Porque Zaqueu era um homem rico, ele era um publicano. O que era um publicano? Ele é coletor de impostos. Então ele coletava impostos, porém Zaqueu, ele admite as suas falhas quando Jesus entra na sua casa. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Zaqueu, ele não mediu esforços para ver Jesus. Qual é a dificuldade que você tem nesse dia para enxergar Jesus? Qual é a dificuldade e a limitação que faz com que você não enxergue Jesus? O segundo ponto que nós observamos é que Jesus, ele viu Zaqueu. E por que Jesus viu Zaqueu? Porque Zaqueu se apresentou de uma maneira diferente. Qual é a maneira que você tem se apresentado a Jesus? Você tem se apresentado como outras pessoas se apresentam? Ou você tem se apresentado de uma maneira diferente? O terceiro ponto desse texto diz sobre a revelação que Jesus tinha, porque ele chama Zaqueu pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce daí. E como ele sabia do nome de Zaqueu? Porque já estava revelado para ele que ali naquele lugar, ele estaria num cenário onde um homem chamado Zaqueu chamaria a sua atenção. E Jesus disse para ele: desce aí depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. O que Jesus ele tem visto na sua vida, no seu comportamento, que ele anseia entrar na sua casa? Porque Jesus quer entrar dentro da sua casa. O outro ponto importante que nós precisamos nos atentar é que antes de Jesus falar alguma coisa, Zaqueu já fala para ele: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, restituo.
O que significa que quando Jesus entra dentro da nossa casa, não há nada que fique oculto ou escondido. Quando Jesus entra na nossa casa, todas as coisas são reveladas. Quando Jesus entra na nossa casa, aquilo que não nos pertence tem que sair. Quando Jesus entra no nosso lar, tudo aquilo que não é para ser nosso vai embora. Porque a salvação vem por meio de libertação. E o que você tem dentro da sua casa que não é seu? O que é aquilo que você tem guardado que não te pertence? O que você tem feito de errado? Qual é o pecado que está oculto e que precisa ser revelado? Quando nós entendemos que Jesus ele vem para limpar, Jesus ele vem para tirar tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que não nos pertence. Ele vem para esvaziar a nossa vida e dizer-nos: volta para os braços do Pai. Porque Jesus ele vem para resgatar tudo que está perdido na nossa vida. E quantas vezes nós guardamos tantas coisas desnecessárias? Quantas vezes guardamos coisas quebradas? Quantas vezes na nossa casa tem coisas antigas que nós não necessitamos mais? Quantas vezes no nosso guarda-roupa tem roupas para doar? Tem pessoas precisando daquilo que não nos pertence mais. E nós precisamos entender isso. Quando Jesus ele ensina sobre as libras que foram dadas, ele está explicando que o Senhor, ele nos dá a possibilidade de entendermos a palavra. E quando Deus nos dá esse ensinamento, é para que nós possamos multiplicar na vida de pessoas. E como nós estamos gerando tudo isso que nós estamos recebendo? Os ensinamentos que Deus tem nos dado, as orientações que Deus tem nos revelado. Nós precisamos ser agentes multiplicadores. Nós precisamos ser pessoas que Deus escolhe para essa geração, para que essas pessoas possam ouvir as nossas vozes e serem edificados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Porque nós não temos poder de mudar, mas a palavra de Deus, ela tem todo o poder de transformar tudo aquilo que está acabando com as nossas vidas, destruindo a nossa vida. E quando nós entendemos todos esses ensinamentos de Jesus, quando nós entendemos que Jesus, pela sua autoridade, ele sabe o que deve acontecer e o que pode estar encoberto na sua vida que precisa ser descoberto, para que as pessoas possam ver a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa primeiro mudar a sua vida. Você precisa primeiro limpar tudo aquilo que não pertence mais a você. Você precisa extrair de você o melhor para dar a Deus. Que essa palavra possa edificar a sua vida e a sua casa. Que hoje seja um dia de decisão para você limpar tudo aquilo que não pertence mais ao seu lar. Que tudo aquilo que você precisa jogar fora, que seja revelado pelo Espírito Santo. Que tudo aquilo que você pode doar, que seja revelado pelo Espírito Santo. E que a sua casa seja uma casa de bênção, uma casa de vitória para a glória de Deus. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.